Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental. Hoje a gente vai falar de um tema super legal, ESG, falar com o palestrante, cofundador e coordenador da RAIS, Rede Articulada e Integrada de Sustentabilidade, uma pessoa muito experiente para falar sobre ESG. Marcos, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade. E para começar esse bate-papo, eu queria fazer a pergunta mais simples possível. O que é ESG? Boa, Bruno. Bruno, primeiramente, obrigado aí por poder participar, estar falando aqui com vocês, diretamente do Brasil. Sou carioca, né? Sou do Rio de Janeiro, mas eu moro aqui em São Paulo há 8 anos já. Trabalho com essa agenda de impacto socioambiental já há 22 anos, trabalho exclusivamente com essa agenda de sustentabilidade ESG hoje em dia, como consultor, como palestrante, como coordenador da RAIS, que é a Rede Articulada e Integrada de Sustentabilidade. E respondo essa pergunta rotineiramente, assim, o que é esse tal de ESG? Eu vou fazer uma linha do tempo muito básica aqui, tá? Mas vocês imaginem o seguinte, na segunda metade do século XX, a gente começa a entender que o nosso modelo de desenvolvimento econômico vai acabar fazendo com que o planeta se exploda por questões sociais ou por questões ambientais. Então, a gente começa a ter mais forte o conceito de sustentabilidade, que é o que vai estar anterior ao ESG. Então, a gente tem essa sustentabilidade, que é um lugar ao qual a gente quer chegar, em que o que a gente tem de progresso se sustente ao longo do tempo, que a coisa se sustente e não que a gente crie um desenvolvimento econômico que acabe com a nossa própria existência na Terra. Beleza, então, sustentabilidade ela é um conceito que ela já existe há muito tempo. Tem alguns livros excelentes sobre, por exemplo, quem quiser ler, tem um livro, se eu não me engano, de 1962, chamado A Primavera Silenciosa, que fala sobre o uso de agrotóxicos nos Estados Unidos, e já é um livro sobre sustentabilidade. Enfim, longa trajetória aí do desenvolvimento dessa agenda de sustentabilidade, desse entendimento que é a sustentabilidade. Em 1987, cria-se um termo chamado desenvolvimento sustentável, que é a capacidade de se desenvolver sem tirar a capacidade da próxima geração de também se desenvolver. Ou seja, se a gente queima combustível fóssil, a gente provavelmente, de uma forma não sustentável, a gente provavelmente vai estar tirando a possibilidade dos nossos filhos e filhas também se desenvolverem. Então, a gente cria esse termo chamado desenvolvimento sustentável, e na década de 90, eu juro que eu vou chegar no ESG, mas é que essa linha do tempo ajuda muito a entender, e na década de 90, o conceito de sustentabilidade ele ganha um outro conceito, que é o Triple Bottom Line, ou tripé da sustentabilidade, que diz que a empresa que é sustentável, ela precisa ser sustentável do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social e do ponto de vista econômico. Então, essa lógica de um desenvolvimento sustentável, essa lógica de uma vida sustentável na Terra, ela encontra ali 3 pilares, o ambiental, o social e o econômico. Em 2004, chegamos finalmente no ESG, num estudo chamado Who Cares Wins, é um estudo da ONU, que é uma compilação de recomendações para a análise de empresas a partir do mercado financeiro. Então, simplificando aqui, esse estudo ele recomenda que as empresas olhem, o mercado financeiro olhe as empresas nas quais ele vai investir a partir do olhar, além do olhar do lucro, de quanto está do balanço, etc., mas de como essa empresa está desempenhando no aspecto ambiental, como essa empresa está desempenhando no aspecto social e como essa empresa está desempenhando no aspecto de governança. Repare que é uma análise 2 critérios ligados à sustentabilidade, o ambiental e o social, e o econômico, ele vira uma análise de governança. Então, basicamente, esse estudo é uma recomendação para que quando o investidor for olhar uma empresa, ele olhe se ela está ambientalmente contribuindo para um meio ambiente favorável, se ela está contribuindo para uma sociedade favorável e se ela tem uma governança que vai dar suporte a essas ações ambientais e sociais. Portanto, quando a gente fala de ESG, ESG é o anagrama de ambiental, é a sigla de ambiental, social e governança. E de ambiental em inglês, S de social em inglês e G de governança em inglês. Então, quando a gente fala de agenda ESG, a gente fala desse olhar para as empresas, para entender como estão os seus aspectos ambientais, sociais e de governança. É claro que isso tem muitos desdobramentos, né? Como que a gente faz isso? Como que se analisa? Como que isso está hoje em dia nas empresas? Mas o fato é, toda vez que você está aí me vendo, toda vez que você vê ESG,
A gente está falando dessa agenda ambiental, social e de governança, que é hoje uma preocupação que as empresas precisam ter para elas se sustentarem ao longo do tempo, e essa agenda ESG é filha de todo esse cronograma que eu te dei para trás, da sustentabilidade lá de trás, desenvolvimento sustentável, do triple bottom line. Então, é isso, Bruno. Eu não sei se eu consegui me fazer entender aqui, mas eu tentei resumir ESG em 2 minutos e meio, 3, para quem quer esse início aí com a gente. O Marcos, fez sim. A gente vai entrar em questões técnicas e pronto, mas a gente começou um pouquinho aqui com o que é ESG e ainda antes de entrar em questões mais técnicas, eu tenho uma pergunta. ESG é moda, é regulamentação ou é um novo jeito de fazer negócio? Bom, vamos lá. ESG e sustentabilidade não são a mesma coisa e tem várias diferenças, a gente poderia falar sobre isso longamente aqui, mas como as agendas de ESG e sustentabilidade elas se aproximam muito e elas falam sobre uma análise ambiental, elas falam sobre uma análise social, eventualmente eu vou intercambiar esses conceitos aqui para que a gente tenha mais fluidez aqui na nossa conversa, porque senão eu vou ficar 70 anos explicando diferença e não sei se é aí que a gente quer ir. Tá? Mas vamos lá. Não existe futuro fora da sustentabilidade. A forma pela qual ou com a qual a gente desenvolveu a nossa sociedade e a humanidade nos últimos 150 anos, desde a Revolução Industrial, começo do século XIX, que a gente aprende na escola, até hoje, ela não se sustenta ao longo do tempo. Então, basicamente, vamos lá. Vamos dizer que sustentabilidade é moda, ESG é moda, essa história já acabou. Beleza, vamos acreditar nesse negócio. A gente dura mais 1 ou 2 gerações. A gente não vai conseguir entregar planeta para as próximas gerações. Eu garanto não, os dados garantem isso. Eu não preciso garantir isso porque os dados garantem isso. Seja por aquecimento global, seja por um colapso social, seja por perda de biodiversidade. A gente tem 1000 razões para acreditar que se a gente não olhar para a agenda ambiental e social, a gente não vai conseguir chegar lá nas próximas gerações, não vai conseguir entregar planeta. Então, assim, não existe futuro fora da sustentabilidade. Ponto. Isso é uma certeza absoluta que eu tenho. A agenda ESG é uma agenda que vai ajudar e está ajudando a levar a sustentabilidade para dentro das empresas, para dentro do debate. Então, assim, não há futuro fora da agenda de sustentabilidade. Não há futuro sem olhar para o aspecto social e não há futuro sem olhar para o aspecto ambiental. Então, resumindo a minha resposta, não é moda, não é tendência, é o único caminho que a gente tem. O Marcos, eu vou dar mais uma apertadinha aqui. E os critérios e dados, né, de ESG para o social, para a governança, para o ambiente, eles foram criados por países desenvolvidos, ok? Como que a gente pensa nos mesmos critérios para o Brasil? Ou é de forma diferente que a gente pensa ESG no Brasil e em um país mais desenvolvido? Ou países do norte, por exemplo? Perfeito. A gente está falando aqui, eu estou do sul global, você está do sul global, a gente está falando para o sul global. Então, assim, você trouxe uma coisa que é muito real. O epicentro hoje do movimento de sustentabilidade é a Europa. Esse é um movimento majoritariamente europeu. E a gente tem várias formas de análise, vários que a gente chama de frameworks e padrões para analisar essa agenda de sustentabilidade, essa agenda ESG, para entender como elas estão sendo aplicadas dentro das empresas. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, são necessárias adaptações? Sim, com certeza são necessários. Os temas gerais, os macrotemas que a gente discute, eles não mudam muito, porque eles lidam muito com sociedade, com ambiente, com questões que são um pouco mais macro. Então, eu vou dar um exemplo. Primeiro, eu vou dar um exemplo de como isso funciona e depois de uma adaptação que é necessária, tudo com exemplos muito práticos. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o principal padrão de sustentabilidade é o padrão GRI. A grande maioria dos relatórios está nesse padrão GRI, que a gente também não precisa entrar muito aqui nele, mas ele é um padrão, como no seu ambiente de trabalho, com certeza tem padrões, tem normas, o GRI hoje é o grande padrão de relatório de sustentabilidade. Perfeito. O GRI, ele funciona no Brasil? Sim, ele funciona no Brasil. Você vai pegar ali os temas GRI, eu não vou lembrar quantos são agora, 50, 60 temas GRI, esses temas, eles são criados na Europa, mas são temas que, se você quiser analisar a sustentabilidade no Brasil a partir desses temas, você consegue fazer uma boa análise de sustentabilidade.
Beleza, então isso como padrão. Ele é um padrão que funciona? Ele é um padrão que funciona. Porém, se você for simplesmente montar esquemas, eu estou tentando escapar de nome técnico, mas tudo bem. Se você for, vou dar um exemplo prático para escapar do Techniquez. Eu estava conversando agora com uma empresa que ela tem a matriz no norte global e ela atua no sul global. Ela atua no Brasil aqui, beleza. Essa é uma empresa ligada ao agro. Essa empresa ela tem uma meta muito grande de que os fornecedores e fornecedoras dela tenham agricultura regenerativa. Agricultura regenerativa é um tema ligado à biodiversidade, que é um tema global que funciona em qualquer parte do mundo. Então, assim, o padrão geral, biodiversidade, ele é parecido, ele é um tema que vai ter em toda parte do mundo. Só que essa matriz, ela quer que essa empresa, que é a filial dela aqui no Brasil, ela atue com agricultura regenerativa. E essa pessoa que toca a filial aqui do Brasil, estou conversando com ela agora, a gente falar com você, ela falou, cara, aqui esse negócio não vai funcionar. Não vai, porque os nossos agricultores, eles estão muito atrás em determinados pontos, eles têm muito mais uma visão de conseguir rentabilizar, de conseguir viabilizar ali a agricultura deles. Então, assim, se eu chegar para essa agricultora que já sofre para caramba para fazer a coisa acontecer e disser que ele vai precisar ter mais custo em curto prazo para fazer uma rotação trienal da cultura dele, para, portanto, ser uma agricultura regenerativa, ele não vai fazer, ou ela não vai fazer. Eu vou te dar um segundo exemplo dessa assimetria entre norte e sul global. A gente tem, eu tenho relacionamento e já trabalhei com uma empresa de alimentação que tem matriz lá fora. E essa matriz quer muito que a empresa diminua a pegada de carbono aqui no Brasil, o que passa por servir menos carne por motivos técnicos que também não vou entrar aqui. Cara, como é que você vai servir menos carne no Brasil? Você sabe, Bruno, você é brasileiro. O brasileiro ama comer carne em todas as refeições, carne vermelha, né? Carne de boi, que tem uma pegada de carbono gigantesca. Então, fica a matriz pressionando para diminuir a pegada de carbono por meio da redução do consumo de carne, e fica a empresa filial dizendo, não dá, o brasileiro não dá, você vai uma semana sem carne por mês, não dá para você servir uma indústria de 500 pessoas e elas não comerem carne vermelha por uma semana, isso é muito contra a cultura do brasileiro. Então, a gente tem padrões globais, que são padrões feitos pelo norte global, e que, como padrões gerais, funcionam. Essa não é a questão. Mas quando você vai trabalhar os temas desses padrões globais aqui no território, você precisa dialogar com o território, você precisa entender como que esses temas vão se desenrolar no território, o que é possível fazer. E aí, para finalizar, e para te dar um último exemplo, a gente tem atualmente um advocacy bem forte do Brasil na ONU para fazer um 18º ODS, que é um ODS sobre diversidade étnica e racial. Por quê? Porque isso não é uma questão tão forte no norte global. Isso no sul global, isso no Brasil é importante para caramba. Então, hoje a gente tem 17... Desculpa, eu falei ODS, falei sigla. A gente tem 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são objetivos da humanidade até o ano de 2030. Beleza? Então, erradicação de pobreza, erradicação de fome, energia sustentável, conter mudança climática, realizar parcerias, cidades sustentáveis. A gente tem um monte de objetivos de desenvolvimento sustentável, tem 17. Mas a gente não tem nenhum que fale sobre a diversidade étnico-racial. Por quê? Porque esses objetivos eles foram feitos no norte global, em que isso não é uma questão tão significativa. Por isso, hoje existe uma briga, no bom sentido, existe um advocacy do Brasil na ONU para que a ONU formalize o 18º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que fala de uma questão que é muito forte no sul global, que é a diversidade étnico-racial. No Brasil, esse ODS ele já é usado, mas a ONU precisa oficializar. É só um exemplo de como, cara, você está certíssimo na sua pergunta, a gente tem hoje uma necessidade gigantesca de adaptar conceitos globais que podem até funcionar, porque falam de questões globais, mas há um território onde isso acontece de forma diversa, muitas vezes. Marcos, e aproveitando a sua explicação, eu quero fazer uma nova pergunta, que é o seguinte: as empresas que pretendem implementar práticas de ESG, elas precisam atender critérios que são rigorosos, né, ou são adaptáveis, como você bem disse, mas como que elas podem fazer isso sem
perder competitividade, né? Sem perder dinheiro, porque isso é quase um paradoxo ainda na cultura brasileira, ou não? Perfeito, né? Em outras palavras, a pergunta que você está me fazendo, ela é muito pertinente novamente. ESG não custa muito dinheiro. Como é que você vai implementar uma agenda de ESG, uma agenda de sustentabilidade, e você vai gastar com essa história? E sim, isso pode ser verdade. Porque a área de sustentabilidade ela custa dinheiro, tá certíssimo. A área de sustentabilidade, os projetos em curto prazo podem custar dinheiro, isso é certíssimo. Mas se você tiver um processo de implementação da agenda de sustentabilidade e da agenda ESG, em que você entenda as questões na qual a sua empresa precisa trabalhar, você vai, para simplificar aqui a resposta, você vai conseguir gerar resultado financeiro por duas vias, tá? Vou chamar de uma via negativa e uma via positiva, para ficar fácil a explicação aqui. O que é a via negativa? É a via de mitigação de riscos. Porque quando você fala da implementação de uma agenda ESG e sustentabilidade, não é assim, eu vou ali, eu vou montar um projeto que não tem nada a ver com a minha operação, eu vou gastar uma grana e esse negócio nunca vai retornar para a estratégia do negócio. Isso não é você implementar a sustentabilidade corporativa, isso não é você implementar a agenda de ESG. Porque quando você está implementando uma agenda de sustentabilidade, uma agenda ESG, você vai começar entendendo quais dos 14, 50 temas são relevantes na tua empresa, quais são os 5, 6, 7 temas que são relevantes na tua empresa. Eu já vou chegar na questão positiva e negativa que eu citei, se eu estou explicando qual a importância disso. Então, eu vou primeiro chegar naqueles temas que são mais relevantes para a minha empresa. Exemplo, uma empresa de bebidas, eu vou usar ela para dar o próximo exemplo também, é uma empresa em que a questão hídrica ela é muito importante. Então, uma empresa de bebida, a questão dos recursos hídricos para ela é muito importante. Mas vão ter outras questões para uma empresa de bebida que não vão ser tão importantes. Talvez a questão de poluição não vai ser tão importante, talvez a questão de diversidade não vai ser importante. São exemplos aqui, tá? Então, essa empresa de bebida, vamos manter esse exemplo aqui que ele ajuda a tangibilizar. Eu sei que tem muita gente vendo a gente que não é tão familiar, a quem não é tão familiar essa agenda. Então, uma empresa de bebida que implementa uma agenda de sustentabilidade, ela vai entender necessariamente que a questão dos recursos hídricos são muito relevantes para ela, tá? A questão é muito relevante para ela. Então, sobre o que você perguntou agora, cara, isso é só gasto de dinheiro? Volta algum dinheiro nessa história? Então, vamos lá, do lado negativo, essa empresa, se ela entende que recursos hídricos é uma questão fundamental para ela e ela coloca dinheiro e tempo para entender como que ela vai preservar os recursos hídricos daquela região dela, ela está mitigando o risco de faltar água para a operação dela. Então, quando a gente fala de uma agenda de ESG e sustentabilidade bem executada, ela é uma agenda de mitigação de riscos ambientais e sociais para a empresa. Então, a empresa de recursos hídricos, ela entende recursos hídricos de bebida, ela entende recursos hídricos é importante para ela atua no sentido de não desperdiçar recursos hídricos, de cuidar dos mananciais da região, ela vai atuar no sentido de diminuir o risco de faltar água, de diminuir o risco da água ficar muito cara e acabar com a operação dela. Então, repare que numa mão, quando a gente tem uma agenda de sustentabilidade bem implementada e bem acompanhada, a gente está diminuindo o risco. A gente fala de diminuição de risco ambiental, diminuição de risco social. Pensa num outro caso, ainda na questão negativa, né, de diminuição de risco. Uma empresa que tem uma força de trabalho gigantesca e ela começa a fazer uma série de ações para que os colaboradores e colaboradoras entendam a questão de diversidade, equidade e inclusão. Ela vai diminuir muito a chance de você ter algum escândalo, de você ter alguma questão ligada à discriminação dentro da empresa. E alguma questão ligada à discriminação pode gerar risco reputacional, pode aumentar o turnover, pode aumentar custos em uma série de frentes. Então, repare que no lado negativo, a gente está falando de diminuir, lado negativo que eu digo é de diminuição, é um lado bom, de diminuição de risco ambiental, de risco social. Eu dei 2 exemplos aqui de recursos hídricos para empresas de bebidas e de diversidade para empresas que têm uma mão de obra grande. Então, aqui a gente já está falando que, cara, tem uma diminuição de risco de prejuízo, então não é só gastar dinheiro quase que a fundo perdido. E no lado positivo, tem muitos exemplos de empresas que, numa frente de sustentabilidade, conseguem gerar receita. E eu vou dar um exemplo de uma empresa com a qual eu trabalho hoje, que é uma empresa de alimentação de pets, né, alimentação canina,
E é uma indústria, é uma fábrica. E é uma fábrica que gerava muito resíduo. E eles fizeram um trabalho de 5 anos em que esse resíduo, que gerava custo para a empresa, ele passou a virar um novo produto que hoje gera lucro para a empresa. Então, repare no lado positivo, como que você ter uma agenda de sustentabilidade bem implementada gerou resultado. Diminuiu o risco de um lado e gerou resultado de outro. E eu tenho vários outros exemplos que eu poderia falar aqui para vocês. Eu vou dar um outro exemplo de reutilização, de economia circular. Esse é um exemplo até conhecido, então eu vou falar o nome. Se eu não me engano, foi a Skol, foi a Ambev, que eles tinham um resíduo do uso de álcool deles e eles passam a usar o resíduo do uso de álcool deles para fazer uma nova bebida, ao invés de simplesmente descartar esse álcool na natureza, descartar esse álcool em aterro, descartar esse álcool em algum outro lugar. Claro que a gente está falando aqui de uma indústria potencialmente controversa, que é uma indústria alcoólica, mas a gente tem isso em milhões de indústrias, a gente tem milhões de casos. Então, assim, quando a gente fala de uma agenda de ESG e sustentabilidade bem implementada na empresa, com diagnóstico, com um acompanhamento, com uma estratégia legal, associada ao que é o core do funcionamento da empresa, a gente diminui risco e a gente pode aumentar lucro com inovação. Então, respondendo a sua pergunta, não é só uma agenda de gasto, pelo contrário, bem executada, ela é uma agenda de lucro, de resultado. Ô Marcos, a gente vai entrar na prática e eu vou fazer algumas perguntas mais práticas, assim, no intuito de a gente absorver o seu conhecimento ali para as empresas. Mas antes eu vou fazer uma provocação aqui, uma pergunta de provocação, né? Se todos os países tenderem a atender a agenda ESG, será que não é ruim para países mais desenvolvidos? Os países mais desenvolvidos vão perder receita? Ou isso é um mito? Se a gente for atender uma agenda de ESG todos os países amanhã, a gente acaba como sociedade, porque não é possível. E eu vou dar um exemplo para você, Bruno, eu vou dar um exemplo aqui, pegando a agenda, o tema que hoje ele é mais forte na agenda ESG, que é de mudanças climáticas. Vou pegar, a gente poderia falar de vários temas, tá? Mas para tangibilizar, eu vou trazer essa agenda de mudanças climáticas. Mudanças climáticas, para quem não sabe, o fato da gente usar combustíveis fósseis, ele aumenta a concentração de partículas na atmosfera, isso aquece o planeta, e esse aquecimento do planeta gera o famoso aquecimento global, que vai gerar várias consequências, como aumento do nível do oceano, mudança no regime de chuvas, morte de corais e por aí vai. Então, a gente tem uma série. Hoje, a grande questão que a gente tem hoje ambiental no mundo é a questão das mudanças climáticas. O planeta supostamente já aqueceu 1,5 graus frente a 200 anos atrás, o que é muito preocupante. Se a gente passar de 2 graus, que a gente tende a passar, ninguém sabe o que pode acontecer com o equilíbrio ambiental. Feita essa ressalva, vamos lá. A gente sabe que hoje uma das principais questões ligadas à sustentabilidade precisa ser a diminuição da queima de combustíveis fósseis. Ninguém tem a menor dúvida. A gente precisa zerar a queima de combustíveis fósseis para acabar com o efeito estufa, para acabar com as mudanças climáticas. Se todos os países fizerem isso até o ano que vem, o que acontece? A gente acaba, porque a gente não sei de onde tirar isso tudo de energia. Não tem como, não dá. É uma jornada, é um mapa do caminho. A gente precisa ter um mapa do caminho para fazer essa jornada. Então, respondendo aqui também, novamente, mais objetivamente a sua pergunta, se a gente faz uma transição para uma economia mais sustentável, pensando em longo prazo, pensando em investimento, pensando em diminuir o que não está funcionando, pensando em aumentar o que está funcionando, os países do norte global conseguem fazer isso mantendo a sua posição de preponderância que eles têm hoje. Inclusive, quem mais investe em economia verde, quem mais investe na transição energética para sair dos combustíveis fósseis é a China, que já entendeu muito bem que ou faz isso ou vai ficar para trás. Assim, a transição para um modo de vida mais sustentável, ele é necessário. Ou a gente acaba como sociedade, e o planeta segue aí sem a gente, talvez até melhor, ou a gente se adapta a um mundo em que essa agenda ESG está implementada nos países, nas empresas, e elas são mais sustentáveis. São as únicas duas possibilidades. E quem já entendeu que a gente precisa fazer esse movimento de transição vai fazer isso antes e
Infelizmente, os países do norte global têm mais recursos, têm mais condições, podem investir mais. Tanto é que hoje a gente tem uma promessa da Europa de que eles querem ser um continente verde e zero carbono líquido até 2050, se eu não me engano, posso estar errado no dado aqui. E hoje a China é quem mais investe em transição energética. Então, basicamente, esses países, se todo mundo for para essa agenda sustentável, os países do norte global perdem a posição de predominância deles. Se eles fizerem isso de forma atrasada, com certeza. Se eles se adiantarem na agenda, que é o que tende a acontecer, porque eles têm mais recursos, eles vão continuar aí por muito tempo ainda. Ô Marcos, eu vou antecipar uma dúvida, e ela é uma dúvida um pouco complexa. Porque, como eu te disse, né, eu trabalhei e trabalho na África já há muito tempo, né? E a gente falou ali que a Europa ela está trabalhando muito forte na questão da agenda ESG, que ela vai investir muito em se tornar um continente verde, né? Só que eu vejo muito produto indo para a África, né? Sendo comprado pela África, porque um dos maiores compradores aí de produtos da Europa é a África, né? E eu não enxergo tanto rastreabilidade ou projetos para recuperação de resíduos, por exemplo, vou falar de resíduos. Será que os países, o norte global, não pode estar praticando greenwashing, né? De uma forma continental? Eu vou trazer para você aqui um termo, tá até anotando quando você estava falando, que é o seguinte: justiça climática. Não sei se todo mundo está ouvindo a gente já ouviu falar de justiça climática. O que é justiça climática? Eu vou trazer isso para vocês com um conceito, tá? Como consequência das mudanças climáticas, para ser muito breve aqui, existe esse cobertor gerado por queima de combustíveis fósseis. Quando o calor vai para a atmosfera, ele não consegue sair, fica na Terra, a temperatura da Terra aumenta. Quando a temperatura da Terra aumenta, ia ser um pouco, eu sei que eu estou explicando isso novamente aqui, mas é para ficar claro para todo mundo. Quando a temperatura da Terra aumenta, o oceano sobe. Quando o oceano sobe, ele faz com que não existam mais algumas ilhas que ficam no nível do oceano. Pois bem, uma dessas ilhas se chama Tuvalu. É uma ilha é um país que ele está todo no nível do mar, ele tende a deixar de existir porque o mar vai subir, vai cobrir. Acabou. Tuvalu é um país da Oceania, ele vai ser um país só digital. Aí você me pergunta, beleza, mas Tuvalu ele vai deixar de existir porque muita gente queimou combustível fóssil, por consequência gerou mudança climática. Beleza. Tuvalu queima combustível fóssil? Quase nada. Quase nada. Quem queima combustível fóssil? China, Estados Unidos, Europa, etc. É o norte global. A questão da justiça climática é quem queima combustível fóssil não é necessariamente, não é provavelmente quem vai sofrer as consequências da queima de combustíveis fósseis. E aí, vindo para o teu exemplo, quem produz para caramba, quem tem uma indústria forte, quem produz ali o produto, China ou a empresa que lucra com esse produto, está na Europa, vamos pegar um produto que ele é fabricado na China por uma empresa europeia e mandado para a África, para pegar no teu exemplo aí. Você tem uma fabricação que gerou resultado financeiro para a China, você tem uma comercialização que gerou um resultado financeiro muito maior para a Europa, e você tem um uso na África que gera um resíduo que acaba ficando na África. Então você tem uma desigualdade muito grande entre quem sofre a consequência da falta de um olhar ambiental e quem lucra com uma economia que não tem um olhar ambiental. Então repare a injustiça que a gente está falando, tanto nesse caso do resíduo, como você falou, como no caso de Tuvalu, que vai deixar de existir. Quem gera o problema e não resolve o problema a tempo não é quem sofre com o problema. A gente poderia falar dos muitos casos que a gente sabe e já viu de resíduos sendo levados de países europeus, de países do norte global, para a África para serem descartados em praias africanas. Então, sim, existe um cenário de injustiça climática muito grande, e esse cenário potencialmente aponta para greenwashing. O que é greenwashing? É você dizer que você é verde, que você faz ações verdes, que você tem ali uma preocupação com verde, mas que, na verdade, não é bem assim. Na verdade, não é muito como a coisa funciona.
A Europa, e pegando aí o teu exemplo específico, a Europa ela tem avançado. E o que você faz para combater greenwashing, né? Dando um passo atrás? Você tem que ter legislação. Você tem que ter legislação que ela vai dizer, se você diz que você é verde e que você é legal e que você está maravilhoso ou maravilhosa, a tua empresa vai ter que provar. Não vai ser só falar, vai ser só chegar na propaganda aqui no intervalo do jornal e falar. Então, hoje existem uma série de regulações e legislações sendo implementadas na Europa, como, por exemplo, a taxonomia verde europeia, e vai ter a taxonomia sustentável brasileira agora também, que elas querem exatamente evitar esse greenwash. Ou seja, se você diz que você é verde, se você bota isso no teu relatório, no teu produto, bota aí na tua propaganda, você vai ter que ser de verdade e vai ter que ser a partir de tais parâmetros, senão você vai sofrer uma tal sanção e vai ser multado e vai ser isso aí. Então, assim, temos sim um cenário que ele pode ter muito greenwashing, que tem uma injustiça climática muito grande no mundo. Você está falando aí da África, eu estou falando do Brasil, a gente sofre com isso. Agora, existe uma legislação que está sendo implementada para evitar que isso seja tendência e para a gente ter uma sustentabilidade real no mundo inteiro. Marcos, eu queria trazer agora a conversa para algo prático, né? Quando uma empresa pensa em estabelecer uma agenda ESG, quais são os primeiros passos que essa empresa precisa dar? Perfeito, vamos lá. Essa empresa vai precisar entender, o que ela já faz, e 2, quais são os temas que são relevantes para ela nessa agenda ESG. Vamos lá, então sendo muito, muito, muito prático aqui na jornada, tá? Vamos dizer que a gente está falando de uma empresa que seja uma indústria que ela pegue batatas, transforme batatas em batatas fritas e venda as batatas fritas no mercado. É isso que a indústria faz, tá? Ok, essa indústria, ela só cumpre a legislação assim, ela não pode jogar lixo em tal lugar, ela não joga, ela não pode, os funcionários, pelo menos aqui no Brasil, só podem trabalhar 40 horas, ou dependendo, 40 e alguma coisa, com carteira assinada, enfim, tem uma legislação própria para trabalhista ali, que ela é diferente, ela varia de país para país. Beleza, então hoje o que essa empresa de batatas faz? Ela só cumpre o básico para ela não tomar multa. Beleza, mas a gente já entendeu que isso não faz dela sustentável, já entendeu que isso não é uma agenda ESG, a agenda ESG é bem além. Então o que eu vou fazer? Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? É um processo que o nome é zero intuitivo, mas eu vou explicar, chamado materialidade. O que é materialidade? Quando eu falar materialidade aqui, entendam isso como sinônimo de relevância. Então, o que é materialidade? É um estudo de materialidade, ou seja, é um estudo de relevância. Então, eu vou fazer ou internamente ou contratar uma consultoria que vai me dizer quais são os temas, entre todos esses temas ambientais, sociais e de governança que existem, e podem ser 14 a 50 temas, dependendo do padrão que você pegar. Eles vão falar da mesma coisa, mas são divididos de forma diferente. Então, eu vou entender desses tantos temas quais são aqueles com os quais eu preciso me preocupar. Quais são aqueles que têm total relação com a minha agenda, que é onde eu vou diminuir risco na minha operação e eu vou ter potencialidade de aumentar meu lucro. Quais são esses temas? Então, vamos pegar a indústria de batata, por exemplo, para ficar tudo muito claro aqui. A indústria de batata ela é uma indústria, certo? Então, ela tem muita gente trabalhando na indústria. Então, provavelmente, um tema muito importante dela olhar são as relações e as práticas de trabalho no ambiente empresarial. Então, a gente já está falando de um tema aqui que tende a ser material. Cara, uma indústria que ela pega materiais ali do agro, batatas, e ela emite gases do efeito estufa, provavelmente ela vai ter o tema de mudanças climáticas muito importante. E por aí vai. Então, você faz um estudo interno para entender quais temas que devem ser esses temas relevantes. Você dá uma olhada em benchmarking, você dá uma olhada em outras empresas semelhantes, você faz um grande estudo inicial para entender quais são os temas que são potencialmente materiais, ou seja, potencialmente relevantes. Depois você vai fazer uma escuta com todos os seus partes interessadas. Então, você vai envolver gente de dentro, gente de fora, fornecedor, cliente, parceiro, alta liderança, gente da fábrica. Você vai envolver todas essas pessoas. Você vai fazer uma grande escuta para entender quais daqueles temas potencialmente materiais são os temas materiais, são aqueles que eu tenho que me preocupar. E aí vão restar 4, 5, 6 temas
e aí você vai traçar metas para cada um desses temas, e a partir dessas metas você vai colocar a tua equipe para tentar bater essa meta. Então, vou dar um exemplo aqui, só para ficar claro, tá? Com a nossa indústria de transformar batata em batata frita. Essa indústria de transformar batata em batata frita, ela só cumpre a legislação, só cumpre a regulação, e ela fala, não, eu quero fazer um pouquinho mais do que isso. Então, ela encomenda um diagnóstico, um estudo de materialidade, com uma consultoria. Essa consultoria vai chegar, ela vai fazer uma análise de tudo que tem dentro, de tudo que tem fora, e vai entender ali que dentro da agenda ESG ela tem 20 temas potencialmente materiais. Beleza, aí o que ela vai fazer com esses temas potencialmente materiais? Ela vai ouvir cliente, vai ouvir funcionário, funcionária, fornecedor, vai ouvir todo mundo, todas as partes interessadas, que tecnicamente a gente chama de stakeholders, para entender quais são os 5, 6 desses temas que são assim muito importantes. Nesse nosso caso, com certeza, mudanças climáticas vai ser um deles, porque todas as indústrias de transformação de agro têm mudanças climáticas como tema material. Então, beleza, mudanças climáticas é um tema material. O que eu vou fazer com esse tema? Cara, eu vou estabelecer metas. Então, eu quero diminuir a minha emissão de gases de efeito estufa dentro da minha fábrica. Até 2030, eu quero diminuir em 50%. Então, vai fazer um plano de ação para fazer essa diminuição e vai executar. Até 2030, vai ter 4 anos para diminuir em 50% essa emissão de gases de efeito estufa. Bruno, não sei se ficou claro, eu tentei ser o máximo de exemplo, mas eu sei que essa agenda às vezes não é tão tangível. Se não tiver ficado tão claro, por favor, me pergunta o ponto que eu posso explicar mais aí. Marcos, ficou claro, sim. A gente vai conversando aqui, batendo esse papo, e isso vai clareando aí na cabeça das pessoas. E continuando, né, nosso exercício, com a sua experiência, qual é o principal erro que as empresas cometem, né? Talvez você já tenha respondido que é necessário um estudo inicial, um bom estudo inicial, mas confirme para a gente. E quais são os maiores desafios para a implementação dessa agenda ESG pelas empresas? Bom, vamos lá. O principal erro, você matou bem aí a partir da minha pergunta. Matou é uma gíria no Brasil, a gente usa para você. Foi bem assertivo aí na minha pergunta. É você implementar uma agenda de sustentabilidade que ela não tenha planejamento e que ela esteja totalmente fora da estratégia da empresa. Por quê? Vamos pegar o exemplo aqui, indústria de batatas. Tem um tema que não tem nada a ver com a indústria. É porque indústria de batatas todos os temas têm a ver, mas vamos dizer uma outra indústria que a gente tem um tema ESG que não tenha nada a ver, não tem nada a ver com o que a indústria faz, com o que é o estratégico para a indústria. Só que ela faz umas ações ali porque alguém achou legal. Existe uma chance gigantesca dessas ações caírem na primeira mudança de orçamento, caiu venda, tem que adequar o orçamento. Então corta isso aqui, que isso aqui não tem nada a ver com o que a gente faz, não tem nada a ver com a nossa lucratividade. E aí isso é cortado e não gera basicamente efeito, não diminui risco para a empresa, não aumenta a lucratividade da empresa, não melhora o mundo, não faz basicamente nada. Então, o principal erro é você entrar nesse caminho de querer implementar essa agenda sem planejar, o que vai resultar em ações não estratégicas que não vão gerar impacto nem dentro da empresa, nem fora da empresa, não vai adiantar nada. Cara, desafio número 1, com certeza, é você fazer uma articulação interna para você conseguir implementar as ações que você tem que implementar. O que eu quero dizer com isso? Quem trabalha com ESG dentro das empresas é fundamentalmente articulador ou articuladora para você conseguir mudar coisas ali dentro e gerar resultados melhores. Vamos pegar o meu exemplo que fica mais claro. A gente está falando de uma indústria de alimentação para animais, que é uma indústria que gerava resíduos. Esse resíduo, a área de sustentabilidade faz um trabalho de 5 a 10 anos para que esses resíduos eles deixem de gerar, de ser resíduos, eles virem um outro produto, esse novo produto é comercializado. É bom para a empresa, é bom para o mundo, é bom para todo mundo. Beleza. Só que imagina o trabalho que esse negócio dá. Imagina com quantas áreas essa pessoa de sustentabilidade... E esse é um caso real e eu sei que ele teve trabalho mesmo. Imagina com quantas áreas ele tem que falar, quantas coisas ele tem que pedir, quanto ele tem que olhar a legislação para ver se a legislação permite, para ver se a legislação não permite. Eu vou dar um outro exemplo. A gente tem uma questão aqui no Brasil, pelo menos, que os restaurantes acabam desperdiçando muita comida, né? Muitos restaurantes que têm o buffet ali self-service, no final do dia tem que jogar a comida fora.
E muitas vezes já se falou aqui, por que o restaurante não pega essa comida e doa para uma comunidade próxima? Porque se uma pessoa da comunidade próxima tem intoxicação alimentar com essa comida, quem pode ser responsável é o restaurante. Então a gente está falando de uma ação que seria super ligada à sustentabilidade, porque ela faz bem para a comunidade próxima, é boa para o restaurante, eventualmente diminui custo, só que isso gera risco para o restaurante. Então, você precisa, quando você trabalha com uma agenda de sustentabilidade séria, você vai mudar processos, você vai incidir em áreas, você vai mudar cultura. Então, a gente tem esse primeiro desafio, que é um desafio muito significativo, que é de você conseguir articular quais áreas para mudar as coisas que precisam ser mudadas, que muitas vezes não é fácil. Eu vou dizer um segundo desafio aqui, para não ir muito longe, que muitas vezes a gente tem lideranças que elas ainda não entendem muito de agenda de sustentabilidade, por isso elas não dão um apoio para que isso seja implementado nas empresas. Então, muitas vezes eu faço palestras e ações de letramento com lideranças, porque a gente às vezes tem que falar o conceito básico ali, porque muitas vezes as lideranças realmente não conhecem, porque a liderança, uma vez que ela conhece, ela vai apoiar o projeto e o projeto vai acontecer dentro da empresa. Então, eu diria que apoio de alta liderança é um desafio e articular mesmo, implementar junto a várias áreas, ações disruptivas, inovadoras, é um segundo grande desafio aí. Marcos, você antecipou uma dúvida, que é a alta gestão, né? A alta gestão, ela precisa estar engajada na implementação da agenda, senão não funciona. Mas aproveitando todo o seu conhecimento, como que a gente convence a alta gestão a implementar agendas ESG? Eu estou até rindo aqui, né, Bruno? Você tem uma carreira de sucesso aí no corporativo, você sabe, você vive mais imerso na alta liderança aí do que eu, mas é um desafio. E é um desafio e eu não culpo a alta liderança das empresas por isso, porque a alta liderança hoje a gente está falando de pessoas de 40, 45, 50, 60, 70 anos, e quando elas fizeram a formação, essa agenda de sustentabilidade ainda era muito menos falada, tinha muito menos material, tinha muito menos formação, isso se falava muito menos. Essa é uma agenda relativamente, frente a outras agendas, é uma agenda de fato nova. Então a gente tem muitas pessoas que hoje são extremamente competentes. Eu dei uma palestra uma vez numa indústria automotiva e até entrevistei depois o vice-presidente dessa indústria automotiva para a sustentabilidade, e ele fala na entrevista que ele começa a estudar essa agenda em 2020. E ele é um cara jovem, então ele quis fazer esse movimento, mas é super recente. É o vice-presidente de sustentabilidade de uma empresa automobilística que tem alto impacto e começou a fazer essa capacitação agora, em 2020, 2021, porque é um cara empreendedor, é um cara que legal pra caramba, é um cara que realmente, claramente, ele abraça muito essa ideia, essa agenda. Mas você imagina quantas pessoas de alta liderança não têm aí, não tiveram essa possibilidade ou não correram atrás para fazer esse movimento, até porque a gente sabe que a alta liderança, de fato, tem pouco tempo, sempre tem pouco tempo. Então, assim, isso é um desafio gigantesco nas empresas. E como fazer para letrar essa alta liderança? Eu vou falar algumas coisas aqui, tá? Tentar criar momentos internos em que você, gestor e gestora de sustentabilidade, vai ter contato com essa alta liderança, fazer semana ESG, semana do meio ambiente, dia do meio ambiente, alguma coisa assim que você vai trazer essa alta liderança para o jogo, você vai começar a botar isso na cultura da empresa. Uma segunda, essa eu já participei várias, é trazer letramento de fora, trazer consultores, consultoras, palestrantes para fazer letramentos com alta liderança. Inclusive, eu estou conversando agora com uma empresa do sul do Brasil, que talvez para o meio do ano eles vão querer fazer um letramento de alta liderança, porque eles estão sentindo aumentar essa demanda. Também no final do ano passado eu fiz com uma empresa de Minas Gerais um letramento de alta liderança também, estava toda a alta liderança. Então, assim, basicamente, você sabe melhor do que eu, Bruno, você faz parte da alta liderança. Pouca agenda, dentro dessa agenda é criar oportunidades com ajuda interna ou externa de levar esse conhecimento, porque o conhecimento é legal, ele é relevante, a agenda faz todo sentido, mas isso precisa chegar para pessoas que têm pouco tempo e muitas tarefas. Ô Marcos, agora eu vou fazer uma pergunta, né? A gente falou da alta liderança, mas como que a gente trabalha a pessoa que está no chão de fábrica? Se para ela o salário no final do mês é mais importante do que o lixo na rua, a mudança climática, são conceitos que ela não entende, né? Como que a gente consegue trabalhar
essa agenda com pessoas de baixa escolaridade? Primeiro, você tendo essas pessoas dentro da tua empresa, campanha. Então, eu já participei de um monte de semana da ESG, tem várias. Tem muita semana do meio ambiente, o pessoal pega o dia do meio ambiente, faz a semana do meio ambiente. E campanha. Campanha de conscientização, campanha de levar informação. Porque a resposta mais conceitual ainda precisa levar informação. Precisa levar informação. A gente está numa fase de letramento da maioria das pessoas. Como leva a informação? Campanha. Você precisa realizar campanha. Você precisa estar falando para essas pessoas numa ação coordenada, com começo, meio e fim, que você vai ter a atenção daquelas pessoas voltada para o que você quer falar. E agora, mais micro do micro, né? Dentro muito operacional. O que levar nessas campanhas? Tangibilizar o conceito. Tangibilizar o conceito. Eu tenho certeza que quando eu falo de mudanças climáticas, a expressão soa como quase nada para um monte de gente. Quando eu explico que você queima combustível fóssil, o CO2 vai para a atmosfera, gera um cobertor, o calor não sai, ele aquece o planeta e fica mais quente o planeta, eu tangibilizo um pouco. Quando eu falo que Tuvalu vai sumir, eu tangibilizo mais ainda. Quando eu falo que o temporal que teve no final do ano passado em algum lugar que essa pessoa foi atingida é consequência dessa mudança climática, eu tangibilizo mais ainda. Quando eu falo que o impacto ambiental de comer carne é diversas vezes maior do que comer frango, que é maior do que comer ovo, eu tangibilizo para o dia a dia dessa pessoa. Então, assim, a gente precisa tangibilizar essa agenda. Por isso que várias vezes aqui, sempre que eu trouxe conceitos, eu evitei trazer conceitos muito técnicos demais ali, eu tentei trazer exemplos também, porque assim, a agenda de sustentabilidade é uma agenda da nossa vida. Ela fala sobre o que a gente vive, ela fala sobre o nosso comportamento e sobre o nosso estar no mundo. Mas isso precisa estar envolto na prática, porque senão a gente fica em conceito, em siglas, sustentabilidade tem milhões de siglas, a gente não consegue comunicar, a gente não consegue levar a mensagem para quem precisa, né? Para as pessoas que estão no dia a dia e estão sofrendo consequência. Marcos, então uma empresa, ela pensou no estudo, né? Ela mitigou os desafios, ela pensou nas campanhas, ela pensou nas ações concretas, né, para atender a agenda. Né? Como que se pode monitorar a eficácia da implementação de uma agenda ESG? Métricas é um outro desafio. Então, já vou respondendo aqui a tuas 2 perguntas, 3 perguntas atrás. Desafio de implementação da agenda, que eu falei em autoliderança e articulação, é gestão de dados. Vai ter certeza que isso é um desafio. Mas vamos lá. A gente está falando de uma escada aqui, tá? A empresa fez ali fez a materialidade, estamos subindo a escada. Fez a estratégia, implementou a estratégia. No final dessa escada, a empresa vai fazer um negócio chamado relatar. Ela vai fazer um relatório anual contando assim, os meus temas são esses, as minhas metas eram essas, e eu atingi esses números aqui dentro do que eram as minhas metas. Isso é o que ela deveria fazer, e muitas empresas de fato fazem, anualmente, usando vários padrões de relatório que a gente tem, que aí já é uma conversa para gigantesca, que a gente poderia falar em outro podcast. Mas como, e essa foi a sua pergunta, a empresa vai relatar como que ela vai arrumar os dados, como é que ela vai arrumar as métricas. Existem algumas formas. Primeiro, realmente é difícil pra caramba monitorar tudo isso, tá? Porque você está monitorando emissão de gás de efeito estufa e a satisfação da tua força de trabalho. Tudo isso pode ser material, tudo isso pode ser relevante para você e tudo isso precisa ter dado. Então, você tem algumas formas de monitorar isso. Primeiro, você tem que saber quais dados você vai precisar. Você tem que saber o padrão que você vai reportar, porque em todos os padrões de reporte de sustentabilidade, existem lá os dados específicos que você vai precisar reportar. Então, primeiro, entender quais dados você vai precisar reportar. Isso já tem nos padrões. Mas como fazer o acompanhamento disso? Bom, isso é um grande desafio. Muitas empresas fazem isso no famoso Excel, então um monte de planilha de Excel, e precisa ficar perguntando dado para todas as áreas, precisa ficar indo nas áreas, precisa ficar como é que foi a emissão, como é que foi isso, como é que foi aquilo, como é que está a satisfação, pesquisa de clima, como é que está a diversidade da força de trabalho. Então, assim, esse é um trabalho de quem está com sustentabilidade nas empresas, é ficar levantando dado e consolidando isso. Isso pode ser consolidado, como eu disse, em planilhas, então você mais planilhas e mais planilhas de dados, ou isso pode ser consolidado em sistemas. Hoje a gente tem vários sistemas de gestão de dados em sustentabilidade, em que
ao invés da planilha da pessoa que trabalha ali com sustentabilidade na empresa, que ficar coletando dados com as áreas e jogando em planilhas, ela pode ter esse sistema de gestão integrado com a empresa e a empresa vai lançando, alimentando esses dados. Qual que é o momento crítico dessa história? É exatamente agora. A gente está gravando isso aqui em janeiro. Esse é o momento crítico aqui no Brasil. Porque as empresas vão reportar, elas vão soltar os reportes dela entre abril e junho. A maioria das empresas solta entre abril e junho, a maioria em maio. E agora, os gestores e gestoras de sustentabilidade, e eu faço isso nas empresas com as quais estou fazendo relatório, estão levantando dados com as áreas. Como é que foi isso? Como é que foi aquilo? Aí tem claramente, e tem cliente meu nos dois tipos. Tem a empresa que já tem os dados prontos. Então, assim, tem relatório que a gente vai ter que soltar em um mês. Essa empresa precisa ter dado pronto. Ela não vai precisar, se a área for fazer o dado agora, não vai dar tempo. E tem empresa que o pessoal está de férias, o dado não está pronto, não tem sistema, aí o gestor ou gestora vai precisar levantar com as áreas, e aí é o terror. Então é isso, é um super desafio. É assim que as empresas têm lidado, mas você matou aí, né? Você, como uma pessoa muito técnica, você matou logo que dados é complicado mesmo. Então eu vou continuar na história dos dados, porque isso é algo que deve ser interesse de quem está nos ouvindo. Porque você citou Excel, por exemplo, ou sistemas. Se são inputs, né, são alimentados pela própria empresa, tem riscos, né? Quem que regulamenta e quem fiscaliza esses dados? Bom, ótima pergunta. E só para poder te responder com a melhor precisão. Quem regulamenta e fiscaliza de fora ou dentro da empresa? Aproveite e fale os dois. Vamos começar com o de fora, porque o de fora condiciona o de dentro. Hoje, o grande padrão de reporte de sustentabilidade no Brasil se chama GRI, e os dados que a empresa coloca lá, eles basicamente não precisam ser auditados por terceira parte. Você fala, pô, Marcos, mas a empresa pegou e botou que hoje 60% da força de trabalho é composta por pessoas negras. A empresa reportou que ela teve uma queda de 40% na emissão de gases do efeito estufa no último ano. E ninguém checou? Ninguém checou. Boa parte hoje dos relatórios de sustentabilidade, eles não têm auditoria externa. Essa é uma boa prática, tá? Ela não é uma prática regulatória. Hoje, tirando um caso específico, que é uma resolução no Brasil, que entrou em vigor agora em janeiro, e uma outra resolução que entrou em vigor faz uns 3, 4 anos, a gente não tem uma regulação que obrigue as empresas a reportarem os seus dados de sustentabilidade. A grande maioria das empresas brasileiras não precisam reportar seus dados de sustentabilidade. É voluntário. Sendo voluntário, não existe regulação do governo. Existem só recomendações e boas práticas. Qual que é a recomendação e boa prática? Que você faça uma auditoria externa para ver se os seus dados eles são fidedignos ou não são. Isso é o hábito mais corrente? Não, não é o hábito mais corrente. A maioria das empresas hoje que reportam, elas não reportam com auditoria externa, porque isso é custo. E as empresas não necessariamente querem incorrer nesse custo. Beleza. Isso é o cenário de fora da empresa. Agora, pensando dentro da empresa. Como é que isso acontece? Necessariamente esses dados eles são checados numa auditoria interna da empresa? Não, não necessariamente. A gente está falando de áreas de sustentabilidade que são pequenas, que são majoritariamente de 1 a 5 pessoas, e de auditorias internas de empresas que não necessariamente vão abranger o relatório de sustentabilidade. Então, a gente não tem uma pessoa, muitas vezes hoje, que vai pegar e falar, então a diversidade de força de trabalho é isso, o clima é isso. Não, a área colocou que é isso, é isso. É um pouco diferente quando a gente fala de emissão de gases de efeito estufa, porque existe um instrumento chamado inventário de emissões de gases de efeito estufa, que é feito por uma terceira parte e assegurado por uma terceira parte. Mas, para resumir aqui, a maioria dos dados que são imputados hoje no relatório de sustentabilidade, a maioria não, mas muitas vezes os dados eles não são checados internamente e eles não têm nenhuma obrigatoriedade externa de checagem, então eles não são checados por auditoria externa, terceira parte, e também não existe nenhuma regulação que obrigue a isso. Marcos, eu poderia explicar aqui, mas eu acho que faz mais sentido você
explicar rapidamente o que é primeira parte, segunda parte, terceira parte. Eu entendo, né, que a terceira parte é uma consultoria externa, a primeira parte é uma auditoria interna e a segunda parte é uma entre empresa e o fornecedor, né? Mas explicando rapidamente, muito resumidamente, porque você falou muito em terceira parte. Eu acho que eu não sei se o pessoal que está nos escutando tem familiaridade com esse tipo de termo. Ah, não, desculpa, é porque tem essa resolução nova do Brasil, CVM 93, que obriga a auditoria de terceira parte, que é basicamente assim, o que é auditoria de terceira parte, tá? Para a gente deixar tudo claro aqui. Uma empresa, ela vai lá, ela faz o relatório, vai estar com o relatório de sustentabilidade dela em fevereiro pronto. Os dados estão prontos, o relatório está pronto. Ela vai contratar uma terceira parte, ou seja, uma empresa de fora, uma empresa só de auditoria, que não tenha nenhum interesse em que aquilo esteja certo, nem nenhum interesse em que aquilo esteja errado, ou seja, ela é desobrigada de interesses ali objetivos, e ela vai olhar esses dados e dar segurança, e assegurar que esses dados eles são corretos. Então a empresa vai olhar, vamos lá, você diz que a sua força de trabalho é composta 40% por pessoas negras, beleza. Eu estou usando tanto esse exemplo aqui, porque diversidade no Brasil, diversidade de força de trabalho é um tema muito recorrente no Brasil, por isso estou usando tanto esse exemplo. Então, a empresa X disse, ela tem uma meta de que 50% da força de trabalho dela seja composta por pessoas negras até 2030. Ela evoluiu de 20% para 40% no último ano. Essa terceira parte, essa empresa externa, que não tem interesse em que a coisa esteja certa nem errada, que ela não tem um conflito de interesse, ela vai pegar para o RH da empresa que reportou e falou, beleza, beleza, me mostra onde que está esse dado, qual que é a fonte desse dado, e ela vai pegar, e o RH vai mandar lá, sei lá, a ficha de inscrição das 2.000 pessoas, as pessoas se dizendo como negras, ou pardas, ou brancas, ou seja lá qual for a denominação que a empresa opte por fazer. E aí ela vai pegar isso, ela vai ler, beleza, 40%, tá certo. Então, ela vai assegurar esse dado. É isso que eu falei, como asseguração de terceira parte, que hoje a grande minoria das empresas faz no relatório de sustentabilidade, pelo menos aqui no Brasil. E continuando no nosso exercício, eu poderia fazer a pergunta de duas formas, mas eu vou direto ao ponto aqui. Por que as empresas cometem o greenwashing? Beleza, vamos falar. O que é greenwashing? Eu sei que eu já falei isso 2, 3 perguntas atrás, mas greenwashing é basicamente quando você faz ações que elas parecem que são ações verdes, parecem que são ações sustentáveis, mas elas não são. E aí tem milhões de exemplos, tá? Vamos dar um exemplo. Vou dar o grande exemplo da história, tá? Que é uma indústria automobilística. Se você colocar no Google, você facilmente vai achar, porque é o maior greenwash da história, talvez. É uma indústria automobilística que ela anunciava o carro dela, isso faz um tempo, ela já tomou multa, já se desculpou, por isso que vai estar no Google. Ela anunciava o carro dela como sendo um carro sustentável, é um carro que queima menos combustível. Então, é um carro mais sustentável. E fazia muito, esse marketing fez muito, pode comprar que é sustentável, só que descobriram depois que esse carro não era sustentável. E qual que era o truque da história? Quando a empresa mandava esse carro fazer teste com a agência reguladora para ver se ele era, para aí sim a agência ver se ele era mais sustentável e se ele podia ser anunciado dessa forma, ela trocava um pouco o medidor do carro, então parecia que ele gastava menos combustível. Se ele gasta menos combustível, ele polui menos. Se ele polui menos, ele é mais sustentável, legal. Só que ela fraudava basicamente o teste e ela já reconheceu isso. No Google você vai achar rapidamente com a empresa. Voltando, isso é um grande greenwashing, porque a empresa anuncia que ela é super sustentável, que ela é super verde, por isso o nome green, só que isso é uma mentira, como se ela tivesse lavado ou pintado ali de verde, por isso o nome greenwashing. E tem vários outros exemplos, tem aquela empresa que fala assim, a gente é uma empresa muito sustentável porque a gente reduziu em 70% o uso de água, sendo que essa empresa quase não usa água, isso é zero crítico para ela, então assim, isso não é o impacto que ela gera no mundo. Então, assim, o greenwashing, ele é algo que existe, ele é algo que muitas vezes você vai lembrar que eu falando, com certeza você vai lembrar um exemplo ou outro que você viu e falou, cara, será que isso é isso mesmo? Estou desconfiando. E quando você vai ver, a coisa não é. E como que a gente combate isso? A gente combate isso. Primeiro, existe um combate permanente, que é onde a gente pode participar mais, que é denunciando, que é não acreditando, que é não consumindo,
que é jogando nas redes sociais quando você vê um exemplo desse. E mais do que isso, como que a gente combate isso? A gente combate isso com regulação. Então, é necessário ter uma regulação que vá dizer o que é sustentável. Então, por exemplo, na Europa, e o Brasil trouxe isso ano passado para cá para o Brasil, que é a taxonomia sustentável brasileira. O que isso quer dizer? Uma empresa, eu não vou saber de cabeça a taxonomia europeia agora, mas uma empresa, para ela se dizer sustentável, ela precisa ser sustentável em, sei lá, 2 ou 3 ou 4 frentes muito específicas e não produzir efeito negativo em nenhuma outra frente das frentes da sustentabilidade. Então, isso vai fazer da empresa ou do produto sustentável. Se não é isso, não pode falar que é sustentável, não pode falar que é green. Então, a gente precisa ter uma legislação que vai colocar parâmetros muito claros, que vai multar quando não for, que vai deixar tudo isso muito, muito claro para que eu e você tenhamos segurança. Nós precisamos, como consumidor, sermos muito vigilantes com isso, e dentro da empresa, a empresa precisa ter toda essa escadinha que eu falei para você, ela precisa fazer ali o diagnóstico dela, fazer a materialidade dela, ter a estratégia bem feita, ela precisa entender se os dados dela são realmente aqueles dados, porque assim, o fim das contas, que é o comunicar, ele deve ser e eu trabalho com relatórios, estou participando de alguns relatórios de sustentabilidade, esse relatório ele precisa ser muito fiel ao que acontece, para que a empresa não corra o risco de anunciar o que ela não faz. Porque, primeiro, que isso está errado, isso não está certo, todo mundo aqui sabe disso, e 2, isso gera um risco reputacional gigantesco. Essa empresa automobilística, que você vai achar facilmente pelo Google, você vai ver, gerou um dano reputacional gigantesco, que é muito maior do que se ela tivesse simplesmente mudado o carro ou anunciado de outra forma. Marcos, e eu fiz a pergunta de forma direta, porque eu queria amarrar alguns pontos, né? E a gente falou sobre os dados e a gente falou sobre os relatórios. Os relatórios, muitas das vezes, os dados vêm internamente e é só fiscalizado por uma auditoria interna, e isso acaba por ser a base dos relatórios que são emitidos. Isso também não é greenwashing, se esses dados estão incorretos, ou tem outra determinação? Não, isso também é greenwashing. Se você tem um dado ali que diz que você reduz, que por descuido você coloca no teu relatório que é um dado que diz que você diminuiu a emissão de gases de efeito estufa, isso é greenwashing, porque você, mas eu não quis, eu só não conferi, é porque a minha auditoria interna não funcionou bem, é porque eu não tenho dinheiro para fazer uma auditoria interna, não tenho tempo de equipe para fazer auditoria interna. Isso é greenwashing. Inclusive, uma tendência mundial que tem acontecido, e talvez, não sei se já ouviram essa expressão, é green hushing. O que é green hushing? É quando a empresa ela vai anunciar um dado que ela não tem certeza, e provavelmente ele está certo, está ligado à sustentabilidade, mas ela não tem certeza. O que essa empresa faz? Ela não anuncia o dado. Então, hoje tem muita empresa que está anunciando, está comunicando menos do que poderia, está anunciando menos do que deveria, porque ela não consegue conferir aquele dado. Então, para ela não cair num greenwashing, que às vezes não é nem porque quer fazer, mas é por descuido, ela fala, cara, eu não vou fazer nada. E eu tenho cliente que é assim, tá? Eu tenho clientes, mais de um, que o principal pavor dele é greenwashing. Que a gente fala várias vezes assim, cara, eles falam para a gente, na dúvida não vamos falar, porque a gente não pode correr o risco de anunciar um dado que não é verdade. Então, sim, com certeza, Bruno, o greenwashing não acontece só porque a empresa quer ser malvada. Muitas vezes ali faltou cuidado, faltou processo, sai um dado errado e aí o risco existe. Marcos, tendências. A gente pensar em tendência para os próximos 10 anos, né? Ou você fala em outros quantidade de tempo, né? Mas qual é a tendência do ESG para o Brasil, né? E para o mundo? Eu vou falar de duas aqui, tá? Para não ir muito longe. Estava até conversando hoje com uma pessoa que eu trabalho, um executivo de sustentabilidade, estava conversando agora com ela, perguntou exatamente sobre tendências. Eu vou falar duas aqui para ser sintético. Primeira, regulação. A gente já tem um crescimento gigantesco das regulações ligadas à sustentabilidade no mundo inteiro. A gente tem um crescimento gigantesco no Brasil. No Brasil, passou a valer a resolução CVM 193, que obriga relatórios de sustentabilidade para algumas empresas, a partir de janeiro agora.
Também tem uma resolução, tem uma circular da SUSEP, que é uma empresa, que é uma instituição que regula a questão de seguros aqui no Brasil, obrigando relatório de sustentabilidade, se não me engano é de 2022 a resolução da SUSEP. A gente está, nesse momento, regulamentando o novo decreto plástico, que é sobre economia circular. A gente está, nesse momento, regulamentando o mercado de carbono, que vai regular todo o mercado de emissões de gases de efeito estufa aqui no Brasil. Isso eu falei só as que vieram na minha cabeça aqui muito no momento. A União Europeia tem uma série de regulações também que estão passando a valer. Ano passado, a União Europeia ela atrasou um pouquinho a implementação das regulações, mas elas vão chegar, não tem jeito. A União Europeia também começou a implementar ultimamente o EUDR ou EUDR, que é uma regulação para... na sigla em inglês, que é muito sigla em inglês, é difícil traduzir. Desmatamento, é para evitar o desmatamento para a produção de commodities, isso afeta muito o Brasil, que exporta muito para a Europa. Então, assim, a gente está num momento de boom regulatório, em que as regulações estão crescendo muito, estão crescendo no mundo inteiro, e assim, pessoal aqui da África, Moçambique, Angola, ou outros países de língua portuguesa que estão ouvindo a gente, a regulação vai bater na porta de vocês também, porque não tem jeito. Por quê? E não é porque eu quero, ou porque eu acho maneiro, ou porque eu trabalho com isso, é porque a gente vai viver num mundo com mais impactos climáticos, com mais impactos sociais, em que regular essas questões vai ser cada vez mais importante para a gente poder funcionar como sociedade nesse mundo. Então, as regulações elas vão ter que avançar, e isso vai gerar um impacto muito significativo, porque o relatório, que aí no país que você está me vendo não é obrigatório, provavelmente não é, ele vai passar a ser obrigatório em 10 anos, as empresas vão ter que correr atrás de fazer. Isso não tem o que fazer. Tá? Segunda tendência, essa eu não vou poder me alongar tanto, porque eu não sou especialista, inteligência artificial. Inteligência artificial vai mudar tudo. Para o mercado em que eu estou hoje, que é o mercado de consultoria, vai mudar a forma como se faz materialidade, vai mudar a forma em que se faz compilação de dados, que você perguntou bastante aí, vai facilitar, vai mudar a forma como a gente faz relatório de sustentabilidade. Hoje isso tudo ainda é feito com hora de consultoria. Boa parte disso vai ser com inteligência artificial. Existe uma questão hoje, é um pouco técnica, eu não vou entrar muito, mas como que você pega os dados da tua cadeia de fornecimento? Então, você imagina uma indústria têxtil que ela recebe algodão de tantas fazendas, que ela recebe tecido de tantas fazendas de vários lugares do mundo. Como é que ela consegue ter acesso a dados disso tudo? A inteligência artificial vai ajudar muito. Então, assim, se eu fosse trazer para vocês duas tendências, a primeira tendência é a regulação, que vai ser uma consequência necessária do momento que a gente está de mundo, e a segunda, inteligência artificial, que eu acho que vai mudar muito a forma com a qual a gente faz sustentabilidade. Quem quiser trabalhar com sustentabilidade hoje, saiba que a inteligência artificial vai mudar muita coisa. Assim. Marco, a gente está chegando ao final, foi sensacional a gente falar sobre ESG, mas eu queria que você falasse um pouco do trabalho do Marcos Pinheiro, né? Que trouxe tanto conhecimento aqui para a gente hoje. Conhecimentos, alguns genéricos e outros muito específicos, né? Trouxe todo o know-how para essa conversa. Então, conte um pouco da história do Marco Pinheiro, o trabalho do Marco Pinheiro. Beleza, Bruno, essa é fácil. Então, eu vou de hoje para trás. Tá? Hoje, como que eu atuo? Eu atuo como consultor, como palestrante, como produtor de conteúdo nessa agenda de ESG e sustentabilidade. Tenho hoje o LinkedIn do Brasil, provavelmente de língua portuguesa, com mais visualizações em produção de conteúdo de sustentabilidade. Ainda esse ano, devo começar a fazer newsletter, vou começar a fazer um site com outros conteúdos um pouco mais robustos. Então, tem essa produção de conteúdo e, muito em consequência disso, já fui a vários lugares do Brasil e já fui para fora do Brasil palestrar sobre a agenda de sustentabilidade e trabalho com algumas empresas de vários ramos aqui no Brasil, assessorando essas empresas a implementarem essa agenda de sustentabilidade, naquele degrauzinho lá que eu falei para vocês, seja fazendo uma materialidade, seja fazendo estratégia, ajudando ela a implementar a estratégia, revisando materialidade, fazendo relatório. Agora a gente está muito forte em relatório, porque temos que soltar alguns relatórios aí até maio, mas é isso um pouco do que eu faço hoje. E por que eu faço isso? Porque eu trabalho já há 23 anos nessa agenda de impacto socioambiental positivo, tive um ciclo grande trabalhando no terceiro setor, em ONGs aqui no Brasil, sempre tive uma paixão muito grande, porque o meu trabalho
fizesse diferença no mundo ou para as pessoas. Assim, para mim esse propósito sempre foi muito importante e é uma coisa que eu vejo com muita felicidade que as novas gerações estão trazendo, está vindo com as novas gerações. Então sempre tive muito essa questão do propósito, que a minha atuação profissional trouxesse aí uma consequência positiva para as pessoas. E isso se manifestou primeiro num ciclo grande aí no terceiro setor. Trabalhei com ONGs de todo o Brasil. ONGs é a organização não governamental, não sei se esse nome é comum em língua portuguesa aí, mas trabalhei com organizações não governamentais de todo o Brasil. Hoje eu me dedico exclusivamente a essa agenda de sustentabilidade. Para conseguir me dedicar dessa forma técnica, num nicho técnico, eu fiz várias formações, então tem formação em sustentabilidade de negócios, tem formação em investimentos sustentáveis, investimentos ESG, tem formação em relatório GRI, que foi um nome que eu falei um pouco para vocês, tem formação em Sistema B, que é um outro ecossistema de sustentabilidade no mundo, mas são muitas formações e hoje tenho muito prazer em, seja com consultoria, com palestra, com conteúdo, apoiar quem está tocando essa agenda de sustentabilidade dentro das empresas, para que a pessoa faça ou essa incidência com a alta liderança que eu falei aqui, ou essa incidência de cultura, ou implementar novos projetos. Um pouco de tudo que eu falei aqui é o que eu vivo no dia a dia, gosto muito, e também coordeno uma rede de executivos de sustentabilidade chamada RAIS, Rede Articulada Integrada de Sustentabilidade, que hoje a gente tem 250 executivos e executivas, fazemos encontros, promovemos debates, então também consigo estar sempre em contato, fomentando essa rede, porque apoiando quem faz a sustentabilidade acontecer nas empresas, a gente apoia as empresas a fazer a sustentabilidade, a gente apoia um mundo mais sustentável e consegue tentar botar um tijolinho na virada desse jogo aí. Marcos, a gente chegou ao final. Eu quero agradecer demais a sua disponibilidade. Eu acho que essa conversa, para mim, quebrou alguns paradigmas e eu acho que foi sensacional. Então, muito obrigado. Espero contar com você para outras conversas e desejo muito sucesso como palestrante, como cofundador, como coordenador e em todas as suas atividades. Muito obrigado e até mais. Beleza, Bruno. Obrigado. Eu que te agradeço aí. Agradeço o convite. Sempre que você chamar, vou estar por aqui. Você tem meu número, você tem meu LinkedIn. Quem quiser meu LinkedIn está aqui embaixo. Vocês estão vendo, é só clicar. E te agradeço muito, Bruno. Obrigado pelo convite. Até mais.